A gente se deparou com esse. A gente trabalha muito com inclusão digital. Só que a inclusão digital no mundo tradicional, ela é muito, muito complicada. As empresas querem muito contratar pessoas com algum tipo de deficiência. Mas a burocracia, ela impede, ela desestimula você contratar pessoas com determinada deficiência. Por exemplo, vão te exigir determinadas coisas que você precisa ter na tua empresa, acessibilidade. Isso gera um custo gigantesco, começa a gerar muito, desestimula na realidade. Então, a gente já trabalhava desde 2016, eu não estava ainda nesse projeto, mas desde 2016 ele existia para a inclusão digital de surdos, né? A gente pode chamar surdo, é normal. Uhum. Só que ele era muito desestimulado porque o mercado tradicional não conseguia absorver essas pessoas. É muito difícil. Não porque o mercado tradicional não queria, é porque o governo e tudo aquilo que está em volta da burocracia de se ter uma pessoa com essa condição desestimulava. Então ficou morto esse projeto, passou um tempo e foi lá, os trancos e barrancos, até que surgiu a Web3. E aí eles me chamaram e falaram, cara, o que dá pra gente fazer? Eu entrei em contato com eles também, já era um amigo pessoal, trabalhava com eles em relação a isso. Falei, cara, o Web3 é o caminho, o Web3 é o lugar pra gente trazer as pessoas que teriam dificuldade para trabalhar, porque a Web3 é mais inclusiva. Você pode trabalhar para determinados protocolos. Se a pessoa digita bem, se a pessoa tem alguma profissão, né, ela já consegue entrar nesse mundo tranquilamente. Mas como é que a gente faz a inclusão? Aí nós começamos a trabalhar nisso. Lembrando que o nosso jogo, nossa NFT, a gente nunca vendeu nenhuma NFT, tudo é autofinanciado. A gente financia tudo do próprio bolso. Porque a Web3 ela tem essa cultura de eu vendo uma NFT e parte desse valor a gente vai financiar e iniciar o nosso projeto. Como se eu estivesse pedindo dinheiro por uma venture capital, Legal. recebesse esse dinheiro e começasse a desenvolver o projeto. A gente desenvolveu antes, desenvolveu o jogo, desenvolveu todos os vídeos e tudo para essa comunidade. Então, primeiro desafio, como é que essa comunidade aprende cripto? Então vamos olhar para a comunidade tradicional. Ela precisa aprender também o vocabulário de M, né? Ela precisa entender tudo que está em volta desse flipping, blue chip. A gente precisava criar todos esses vocabulários. O que a gente fez? Entrou em todos os grupos necessários, né, que a gente conhecia e pegou todos os vocabulários cripto. E agora a gente vai criar uma língua de sinais, uma semântica para esse pessoal começar a conseguir se comunicar com a gente. Qual que era a nossa ideia? Não era a ideia de criar uma comunidade que um ouvinte falasse através de um intérprete para um surdo. Não, tem que ser uma comunidade de um surdo ensinando para um surdo. Então esse era o primeiro desafio. Então a gente precisa criar novos embaixadores, que a gente vai ensinar esses caras tudo sobre o Web3, tudo que a gente sabe, programação, tudo. E eles vão ser os professores. Eles vão ser os creators dessa economia. E aí foi aí o desafio. Nós começamos a criar isso. E foi muita coragem, sorte, suor, sangue, que essa galera começou a aprender muito rápido. Mas foi muito rápido. Os caras já sabiam operar na Binance, por exemplo, conseguia comprar e vender token, ensinar alguém em língua de sinais, cara. Uau, legal. Conseguia entrar na OpenSea e ensinar para uma pessoa que era OpenSea como comprava o meu NFT em língua de sinais. Então a gente criou todo o vocabulário de língua de sinais. Uma curiosidade, tá? Tem datilologia. Por exemplo, eu vou falar o seu nome, como eu não tenho um sinal para você, eu tenho que digitar cada termo do seu nome. Só que isso não é produtivo numa comunicação de surdos. Eles criam um sinal para cada pessoa. Você tem um sinal específico dentro da comunidade. A comunidade cria. Então, para cripto, isso é criado também. O wallet, você cria um sinal específico para o wallet. Centralização. Então, a gente foi criando esse vocabulário. Primeiro desafio. A língua de sinais, ela é diferente. É como a língua portuguesa, a língua inglesa. Cada um tem a sua língua específica para falar. Então, existem mais de 100 línguas de sinais no mundo inteiro. A gente criou uma de cripto, que pode ser usada em qualquer lugar do mundo. Se você fala inglês, ISL, que a gente chama, né? A linguagem... Aqui é Libras e ISL em inglês. Um cara de ISL em inglês pode se comunicar com você em português usando a nossa língua de sinais que a gente criou. Uau. E a gente já está fazendo isso na Polônia, já fez parceria com o pessoal em toda a América Latina da Ethereum Foundation. Então a Ethereum Latam, a gente está fazendo uma parceria com eles de dar treinamentos
para a comunidade surda em toda a América Latina, em toda a Latam, né? Desde o México até o Uruguai ali, se eu tô certo na geografia. Então, esse foi o primeiro desafio, criar essa língua de sinais. E não ligar, porque se a gente começar a pensar em dificuldade, a gente não sai do lugar. Então, vamos primeiro ensinar isso aqui, é o que a gente sabe. Ensinamos a língua de sinais. Depois da língua de sinais, começamos a ensinar tudo o que eles precisam saber sobre o mercado cripto. Mas a gente afastou eles um pouquinho do mercado de especulação. Sim. Porque esse é o primeiro problema do ingresso, né? Quando você quer ingressar uma pessoa no mundo financeiro, ela vem pelo dinheiro e não conhece a tecnologia. Ela perde dinheiro, ela diz, pô, não presta. Bitcoin é uma porcaria. Então a gente tirou elas desse mercado primeiro para mostrar para elas que existe um mercado que ela pode fazer dinheiro e pode ganhar dinheiro trabalhando com Web3. Mas o que é trabalhar em Web3? A gente desmiuçou tudo que era profissão que podia ter em Web3. Então a gente começa desde desenho. O cara começar a criar asset digital para um metaverso que a gente chama, que é o Sandbox. Sandbox tem uma tecnologia que chama Voxel Edit, que é super simples, que o cara faz um sapatinho e vende esse sapatinho por $10, $30. Que legal. Então a gente começa a ensinar as pessoas Voxel Edit, Blender, que são mais fáceis. E aí as pessoas vão aparecendo. E aí apareceu para nós o Deaf Developers, que é uma comunidade de desenvolvedores de software que ensinam desenvolvimento de software, só que eles são totalmente surdos e eles ensinam surdos. Cara, e se a gente ensinasse Solidity pra eles? Nossa, que dó. Aí a gente Legal, ensina né? Solidity, que é uma programação específica para quem é de blockchain. A gente já ensinou esses caras, a gente já começa a criar bootcamps só para surdos. Por isso que a gente possibilitou a gente começar a expandir para América Latina esse conhecimento, porque a comunidade Ethereum, né, tá sempre criando bootcamps para ensinar pessoas novas como desenvolver produtos dentro da Web3. E a gente já tem a galera com vocabulário, que já sabe programar, é só colocar eles para dar aula para as pessoas em outros países. Então foi assim que a gente começou. 3 meses, eu acho, que a gente tá fazendo isso daí.